A Bíblia nos ensina que antes nós éramos inimigos do nosso Deus, mas nós fomos reconciliados com Ele por Cristo Jesus. Esse é o estudo de número 1132 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo, que o nosso bondoso Mestre Jesus continue te abençoando. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E é somente através da reconciliação que nós podemos desfrutar da comunhão com nosso Deus e sermos seus amigos. Vamos ao nosso tema: reconciliados com Deus. Nosso texto base está no livro de Romanos, capítulo 5, verso 10, que diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Reconciliado é harmonizado, é pacificado, é unido, mas também é consertado, conciliado, acordado, é ajustado, combinado, pactuado. A reconciliação com Deus é algo extremamente necessário para o ser humano, para ter acesso a Deus, ter relacionamento e comunhão com Ele. Através da reconciliação, a nossa comunhão com Deus é restaurada. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou Adão, Ele o colocou no jardim do Éden e eles, tanto Adão como Eva, tinham comunhão. Eles se relacionavam bem com nosso Deus. Gênesis capítulo 3, verso 8 e verso 9 diz: e ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? O homem, ele desobedeceu a orientação de Deus, ele deu ouvidos à voz do inimigo, à voz de Satanás, e eles pecaram contra Deus e foram separados da gloriosa presença dele. Romanos no capítulo 3, verso 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Com o pecado de Adão, afetou toda a humanidade e também a natureza, e eles foram separados do nosso Deus. Romanos no capítulo 5, verso 12 diz, concluindo: da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. O pecado trouxe como consequência a morte física e espiritual do homem, assim como a separação do homem com Deus, e nos tornamos inimigos do nosso Deus, assim como disse no nosso texto base, e a nossa mentalidade é de inimizade contra Deus. Romanos capítulo 8, verso 7 diz assim: porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. A Bíblia nos ensina que o homem, ele busca sempre seus próprios interesses, eles não buscam agradar a Deus, eles não querem renunciar aos seus desejos e eles não conseguem se submeter à vontade de Deus, porque a mentalidade do homem sem Deus, que é inimigo de Deus, eles não querem Deus. A Bíblia nos ensina que o homem busca sempre seus próprios interesses. Eles não buscam agradar a Deus, eles não buscam renunciar seus desejos, eles não conseguem se submeter à vontade de Deus. O nosso Deus não foi pego de surpresa com a desobediência e o pecado do homem, porque o nosso Deus é onisciente, ele é conhecedor de todas as coisas. A comunhão do homem com Deus, devido ao pecado, foi desfeita, foi quebrada, mas o
próprio Deus providenciou a restauração, providenciou a reconciliação do homem com ele. Segundo Coríntios capítulo 5, verso 18 e verso 19, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação, pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Deus agiu a favor da humanidade. Deus, ele reconciliou-nos com ele através de quem? Através de Jesus Cristo, Filho muito amado, não por merecimento do homem, mas por sua imensa graça, bondade e misericórdia. Antes, então, éramos inimigos de Deus, agora reconciliados com ele, nós somos encarregados de levar a mensagem da reconciliação ao mundo. O nosso Deus, ele enviou Jesus Cristo aqui para que morresse por cada um de nós, e é somente através de Jesus Cristo que nós podemos ter o perdão dos nossos pecados. 1 João capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Somente o nosso Jesus pode perdoar os nossos pecados e nos purificar, pois conforme nos ensina o autor de Hebreus, vamos conferir, Hebreus 9, 22, diz assim: de fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não pode haver absolvição. O nosso Senhor Jesus derramou seu precioso sangue para nos dar a absolvição, para nos remir, para nos reconciliar com Deus, e somente Jesus Cristo pode nos dar acesso a Deus. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 e verso 6 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por todos para servir de testemunho a seu próprio tempo. Mediador é aquele que faz a mediação, aquele que intervém, é o intermediário. E o nosso Jesus, ele deu a vida dele por nós. É somente através dele que nós somos reconciliados por Deus, que nós temos acesso ao nosso Deus. Precisamos ler a Bíblia, precisamos conferir, porque a palavra de Deus é muito clara. Somente Jesus, ele pode nos dar acesso ao nosso Deus. Somente Jesus pode nos reconciliar. Somente Jesus pode nos dar a paz. Olha que João capítulo 14, verso 27 diz, o próprio Jesus falando: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos lá dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixais amedrontar. A paz que o mundo dá, ela é passageira, mas a paz do nosso Senhor Jesus, a Bíblia nos ensina que ultrapassa toda razão, ultrapassa todo entendimento, porque é através do sangue dele, vertido na cruz do Calvário, que a paz com Deus pôde ser estabelecida. Colossenses capítulo 1, verso 20 diz: e por intermédio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Por intermédio do nosso Senhor Jesus, nós lemos agora, todas as coisas foram reconciliadas, tanto aqui na terra como no céu. E a Bíblia nos ensina que somente através de Jesus Cristo nós somos reconciliados com Deus. Romanos capítulo 5, verso 11 diz: e ainda mais, se nos gloriamos também em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora completa
reconciliação. Assim como não existe outro caminho que nos conduz a Deus, não existe outro acesso a Deus e nem outro ser que possa nos reconciliar com Deus. Somente Jesus Cristo pode e ninguém mais. Através da reconciliação, nós somos justificados em Cristo. Segundo Coríntios capítulo 5, verso 21, diz assim: Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados. Ah, que Deus tremendo nosso, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Não somos justificados por nós mesmos, pois a nossa justiça é considerada por Deus como trapo de imundícia, mas nós somos justificados pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus, e é através de Jesus que nós somos considerados justos para o nosso Deus. Através da reconciliação, nós somos restaurados. Segundo Coríntios capítulo 5, verso 17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe o que é restaurados? É reintegrados, é recuperados, é consertados, ou seja, é recuperando a nossa forma original. E olha que tremendo, tem pessoas que elas se entregam ao Senhor Jesus e ficam vivendo do passado. Nós estamos em Cristo, nós somos nova criação. O Senhor perdoou os nossos pecados e o Senhor nos reconciliou com Deus, e através da reconciliação nós somos renovados. Efésios capítulo 4, verso 22 e verso 23 diz: quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar. E tem outra versão que diz: e vos renoveis no espírito da vossa mente e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E é através da reconciliação que nós somos libertos do pecado, somos libertos do que nos escravizava. Gálatas capítulo 5, verso 1, olha que palavra maravilhosa: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Muitas vezes nós nos colocamos novamente em escravidão, em servidão, em prisões. Eu vou citar alguns exemplos, como a amargura, o rancor, a mágoa, a tristeza, ao passado, as fofocas, e por que não nos lembrarmos as preocupações, a ansiedade e os vícios. É por isso que nós precisamos trazer à nossa memória que o nosso Senhor Jesus, ele morreu por nós, ele nos reconciliou com o nosso Deus e ele nos libertou do pecado. Aleluias! Eu vou concluir: para desfrutarmos da reconciliação com Deus, é necessário reconhecermos que somos pecadores, é necessário nos arrependermos e também reconhecermos que nós necessitamos da graça do nosso Deus. Provérbios capítulo 28, verso 13 e verso 14 diz assim: quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Olha ainda o que diz: feliz a pessoa que vive sempre no temor do Senhor, mas o indiferente e o que se revolta contra o Senhor cairá na desgraça. Nós precisamos em todo tempo da graça do nosso Deus, porque é por meio dela, através do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós somos salvos e que nós somos
reconciliados com nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus que cuidou de nós, que cuida de nós, que providenciou a nossa restauração para com Ele. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. E caso ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal, eu te convido para que você se inscreva e que você seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.